Nós temos 12 casas astrológicas na astrologia e essas 12 casas são 12 divisões do mapa astral que falam sobre setores da nossa vida. Então tem o setor da família, tem o setor das finanças, tem o setor da carreira, da saúde, tá? Então nós temos vários setores divididos ali nessas 12 partes que são as casas astrológicas. A casa 1, ela vai falar muito sobre aparência, corpo físico, sobre a forma como eu me mostro para o mundo. A casa 2, ela fala muito sobre dinheiro, bens materiais, valores pessoais, o que eu valorizo, como eu ganho e como eu gasto o meu dinheiro. A casa 3, ela fala de comunicação, de irmãos, parentes, vizinhos, pessoas próximas, viagens curtas, ensino básico. A casa 4, ela fala muito de família, lar, casa, tá? Antepassados, a nossa origem, a nossa pátria. É como se fossem as nossas raízes, de onde eu vim. A casa 5 fala muito de criação, autoexpressão, divertimentos, entretenimentos, hobbies, filhos. Então, tá associada à criação. O que eu crio? Eu posso criar filhos ou eu posso criar projetos. Eu até brinco que os meus diários são os meus filhos. Por quê? Porque são criações minhas. A casa 6 é uma casa que fala de trabalho, de saúde, de rotina. Ou seja, aquilo que eu faço no meu dia a dia. O serviço que eu presto e como que eu faço ele. A casa 7 é a casa do casamento, das parcerias, do relacionamento com os outros. Então, é a maneira como eu começo a me relacionar socialmente com as outras pessoas. Como que eu faço acordos, que acordos que eu faço. A casa 8 é uma casa associada a transformações profundas, a crises pessoais, a morte, a renascimento, a coisas que estão profundas, a conexões profundas, inclusive. Então, se a gente for pensar, a casa 8, ela é uma casa que ela é depois da casa 7. Então, se na casa 7 eu tenho relacionamento com os outros, na casa 8 eu tenho um aprofundamento dessas relações, né? Uma intimidade mais profunda. E até mesmo associada também à sexualidade. Nessa interação com os outros, eu também tenho uma fusão associada a dinheiro dos outros, porque a casa 8 ela é oposta e complementar à casa 2, que fala do meu dinheiro. Então, ali eu tenho a relação com o dinheiro dos outros. Que dinheiro dos outros pode ser esse? Pode ser impostos, podem ser questões associadas a empréstimos, a heranças, a dívidas, a algum processo judicial que eu ganhe. Então, são muitas questões associadas a dinheiro dos outros. E aí, como eu mencionei as questões de herança e de morte, então a morte, ela é tanto física, mas não da pessoa, geralmente de outras pessoas. Ah, então eu tenho um histórico assim, meu avô morreu. Será que está descrito sobre isso no meu mapa? A minha mãe, meu pai, então pode estar descrito ali processos de crises pessoais associados também à morte ou à perda. Essa morte tanto física quanto simbólica. Ah, uma separação, é a morte de um relacionamento. Então, geralmente, existe um processo de crise pessoal associado. A casa 9 é uma casa de universidades, de ensino superior, de viagens ao exterior, tá? Uma casa de filosofia de vida, de crenças filosófico-religiosas. Então, o que eu acredito? A casa 10, a casa da carreira, do sucesso e do reconhecimento público. A casa 11, a casa dos amigos, dos grupos, de questões coletivas, de redes sociais, tá? De instituições públicas. A casa 12 é a casa ali em que a gente se isola, que a gente tende a se fechar, a se retrair, é uma casa associada às prisões. É também uma casa que antecede o nosso nascimento, que é no ascendente. Então, a casa 12, ela também é uma casa de vidas passadas, de período intrauterino, de questões que estão no nosso inconsciente.